Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra de Jesus, palavra de Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Graças a Deus. Eu sei que você sentou agora, mas fica de pé de novo, para nós lermos a Bíblia, em sinal de respeito, né? Não que seja necessário, você pode muito bem, se você não pode se levantar, ficar assentado, sem nenhum problema. Mas, como é a palavra de Deus, vamos dar este valor, né? Hebreus 13, 5. Graças a Deus. Diz o seguinte. Todos acharam? Amém? Diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Vamos ler o 6 também. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Feche teus olhos. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço agora que o Senhor me cubra com o teu sangue e me esconde atrás de ti, Jesus, para que eu possa pregar a tua palavra, que não seja eu falando, mas sim o Senhor através de mim. Toda honra e toda glória é para ti, Jesus, para mais ninguém. Fala conosco, Espírito Santo esteja agindo neste lugar, esteja agindo no nosso coração, nos mostrando, Senhor, aquilo em que precisamos mudar para te agradar mais, para te servir melhor, para que possamos hoje te servir melhor do que te servimos ontem, e para que amanhã possamos te servir melhor do que te servimos hoje. Amado Deus, fica conosco, que eu diminua e o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Domingo eu falei aqui para vocês que hoje eu estaria pregando sobre ganância, né? E vamos estar estudando um pouquinho sobre esse assunto, vamos aprender. Então é mais um na nossa série da lista dos pecados, né? Que nós estamos vendo. Já vimos vários. E hoje então o Senhor tocou no meu coração para eu falar sobre ganância. Então, para nós entendermos, nós temos que primeiro saber o que é ganância, né? Com certeza você tem aí o teu conceito para ganância, mas vamos entender melhor segundo a Bíblia, né? E também segundo aqui o conceito, né, que está no dicionário, que diz assim, ó, ganância é a vontade exagerada de possuir qualquer coisa, principalmente direcionado à riqueza material. Nos dias de hoje, dinheiro. Entendido, irmãos? É a vontade exagerada de possuir qualquer coisa. Olha só, não é a vontade de você possuir alguma coisa, é a vontade exagerada. Quem se deixa corromper pela ganância, ela ou ele, né, a pessoa, estou falando, manipula os outros, engana os outros para chegar no objetivo que quer e chega até a matar quem se levantar contra o seu desejo. Então, olha só como essa palavrinha, né, é tão séria, esse pecado é tão sério, ganância. E nós podemos entender o seguinte, que ganância é o contrário da generosidade.
Uma pessoa generosa, ela não é gananciosa. Mas uma pessoa gananciosa nunca chegará a ser, a não ser que se converta, que se arrependa do seu pecado e mude. Então, se ela não se converter, nunca vai chegar a ser uma pessoa generosa. O que é isso? Que ajuda os outros. Né? Uma pessoa que entende o sofrimento dos outros e se torna generosa, abençoadora. Então, a ganância, irmãos, ela é um pecado muito sério também. Como todos os outros eu tenho falado que é um pecado muito sério diante de Deus, e realmente é, a ganância também. A ganância é um pecado muito sério, porque o ganancioso só pensa nele mesmo. Só ele importa. Os outros não têm valor algum. Então, olha só. Nós precisamos entender que a ganância muitas vezes é confundida com a ambição. Tá? Marque bem essas duas palavrinhas. Ganância e ambição. Ambição é bom? É. Você pode ser uma pessoa ambiciosa sem ser uma pessoa gananciosa. Ai, pastora, mas eu sempre soube que ambição também é ruim, é pecado. Se for usada de uma forma, é. Mas vamos analisar o conceito original da palavra ambição. Ó, a pessoa ambiciosa, ou seja, aquela que possui uma ambição de conseguir alguma coisa na vida, ela deseja alcançar alguma coisa. Qualquer coisa que a pessoa sonha em ter. De repente ela diz, eu vou conseguir a minha casa própria. Ou eu vou conseguir comprar aquele carro que eu acho tão lindo. Eu vou conseguir me formar. Eu vou conseguir um emprego melhor. Isso é uma ambição que a pessoa tem. E para realizar isso, ela vai trabalhar, se esforçar, estudar, ou seja, pagar o preço para chegar naquilo que ela quer. Entendido, irmãos? Mas sem prejudicar ninguém. A pessoa ambiciosa, no sentido bom da palavra, ela não tem vontade de prejudicar ninguém. Ela quer conseguir as coisas, ela quer melhorar de vida, ela tem um sonho a realizar. É pecado, pastora? Não. Não é pecado você querer alguma coisa se for segundo a vontade de Deus. Então você pode ter uma ambição, ter um desejo de possuir alguma coisa que você gosta, que você acha bonita, mas se você for ganancioso, você vai desejar o mal dos outros para conseguir aquilo. Mas a ambição não. A ambição trabalha, luta, se esforça, paga o preço, estuda. Né? Entendido, irmãos? Então, nesse sentido, a pessoa é ambiciosa. Só que a ambição, muitas vezes, é confundida com a ganância. Geralmente, quando a gente diz aquela pessoa é uma pessoa ambiciosa, a gente já pensa mal da pessoa. Né? Mas não é assim. A ambição, no bom sentido, faz bem. Quando passa do limite, já entra para a ganância. Então, olhe bem a diferença da ganância e da ambição. A pessoa ambiciosa deseja ter as coisas e vai lutar para conseguir. Mas nunca, em momento nenhum, vai prejudicar alguém para conseguir aquilo que ele quer, o que ela quer. Entendido? O ganancioso não. O ganancioso não está nem aí para os outros. Se ele colocou na mente que quer determinada coisa, importa quem estiver no caminho dele. Ele destrói aquela pessoa se essa pessoa estiver impedindo ele de conseguir o que ele quer. Ficou bem claro, irmãos? Ambição consegue as coisas com trabalho, com esforço, mas não prejudica ninguém. Ganancioso faz o que for preciso. Se for preciso, mata para conseguir aquilo que quer. Então, aí está a diferença dos dois
sentimentos, vamos dizer assim. Então você pode olhar para dentro de você e perceber, será que eu sou uma pessoa ambiciosa? Eu corro atrás dos meus sonhos? Eu corro atrás daquelas coisas que eu quero? Eu quero me formar em uma faculdade de determinada área. Eu tenho que começar um dia e ficar até no fim. Então isso é persistir, é ter ambição de conseguir aquilo que você quis. Já o ganancioso quer as coisas mais fáceis. Se ele precisar tirar alguém do seu caminho para conseguir o que quer, ele vai fazer e não vai ficar com peso na consciência. Por que não fica com peso na consciência? Porque a única pessoa que importa no mundo é ele. Entendido, irmãos? Então essa é a diferença de ambição e de ganância. A ganância, então, é o desejo, como eu já falei, exacerbado, exagerado, de ter alguma coisa ou de ser alguma coisa. Por exemplo, a gente vê muito isso no mundo político, né? Uma disputa, um querendo atrapalhar o outro, puxando o tapete do outro, para ser mais poderoso. Então a gente vê muito isso, mas não só no mundo político, em qualquer lugar, na empresa que você trabalha, com certeza tem ganancioso, querendo chegar ao topo, ser o chefe, ser o mandão, né? Você com certeza conhece alguém assim. Então, a ganância, que é o desejo exagerado de ter ou de ser alguma coisa, vai fazer com que essa pessoa não tenha escrúpulos, não tenha limites. Ela vai fazer o que for preciso. Ela vai mentir, ela vai roubar, ela vai matar, ela vai levantar falso testemunho. Ela vai fazer qualquer coisa para conseguir chegar aonde ela quer, para conseguir ter o poder, o status que ela quer ter. Entendido, irmãos? Amém? Então essa é a pessoa gananciosa. Mas a ganância, olha só, ganância e ambição são diferentes. Mas a ganância anda de mãozinha dada com outro pecado. Como eu falo sempre para vocês, que um pecado sempre tem um amiguinho, né? Sempre está de mãozinha dada com outro. Então, a ganância tem uma amiguinha chamada avareza. A ganância e a avareza também muitas vezes são confundidas, porque essas sim são muito próximas, são muito parecidas. Porque geralmente, eu não estou dizendo que todos os gananciosos sejam avarentos, mas geralmente todos os gananciosos são avarentos. Por quê? Porque o ganancioso, ele quer para ele, só para ele. Eu quero chegar aonde eu sonho, eu quero ser o líder maior, o dono de tal coisa, eu quero ter status na sociedade, eu quero ter poder, eu quero que os outros me respeitem. Isso é ganância. E como ele só quer, ele não dá. Ele faz o que for preciso para receber para ele aquilo que ele quer. E o avarento também é assim, né? O avarento, irmãos, para você conseguir tirar 10 centavos da mão dele é muito difícil, porque ele pode estar com uma conta no banco estourando lá, muito dinheiro, mas ele não gasta, não dá para ninguém, não ajuda ninguém. Por quê? Porque ele só quer. Eu quero, é meu, ninguém mexe, é meu, ninguém toca. Esse é ganancioso e avarento. Então, entendendo que os dois são bem parecidos? Ganância é uma coisa, ambição é outra, mas ganância e avareza andam de mãozinha dada. São amiguinhas, são coleguinhas, pecados amiguinhos, né? Então, veja só. Eu vou dar aqui algumas características do ganancioso e do avarento, e que talvez você conheça alguém assim, ou de repente se tem alguém assim aqui, que o Espírito Santo fale ao teu coração e você mude, porque você está perdendo muitas bênçãos de Deus se você for assim.
Porque Deus abençoa aquele que sabe dar, que libera bênçãos, que reparte com os outros. Deus abençoa assim, quando a pessoa é assim. Mas aquele que quer só para si, não tem a bênção de Deus. Por quê? Porque é errado. O mundo gira em torno do umbigo daquela pessoa. É ele que sabe, é ele que faz, é ele que pode. Os outros, fique para lá. Né? Então, veja só. O ganancioso, então, como eu já falei, ele não se importa com ninguém, vai fazer de tudo para conquistar o que quer. E um detalhe aqui, irmãos. A pessoa gananciosa, ela usa as outras pessoas. Como assim, pastora? Para conseguir o que ela quer, o que a pessoa quer, a gananciosa, ela vai usar as outras pessoas enquanto essas pessoas lhe forem úteis. Estão entendendo, irmãos? Por exemplo, uma pessoa gananciosa está precisando de que alguém lhe faça algum favor, algum serviço, para que ele consiga chegar até onde ele quer. Então, ele vai tratar bem essa pessoa, ele vai agradar essa pessoa enquanto ele estiver precisando. Quando ele chegar aonde ele quer chegar, desculpe a expressão, mas ele dá o pé na bunda da pessoa. Não preciso mais de você. Não gosto de você. Então essa é a pessoa gananciosa. Usa os outros. E não fica com dó. Não fica com nem um pouquinho de remorso. Entendido, irmãos? Por exemplo, vamos dizer aí que... vamos usar no comércio. O comércio hoje em dia é muito disputado, às vezes, por uma vaga de emprego, né? Então, para conseguir, às vezes, chegar a um nível de gerente, um nível de patrão, essa pessoa usa os empregados, mente, engana, rouba, faz o que for preciso, rouba até dos clientes, para poder chegar aonde quer. Depois que chegou, ô fulano, passa lá no setor pessoal porque você vai ser despedido. Isso é a pessoa gananciosa. Está entendido, irmãos? Então, olha só. O ganancioso quer para si. Os outros que se virem. Se vir para a pessoa aquilo que ela quer, ela está felicíssima. Mas se alguém se pôr na frente dele e dizer isso está errado, o mundo acaba. Ela manda matar, ela manda fritar, acabou o mundo. Entendido, irmãos? Então a pessoa gananciosa usa os outros sem dó nem piedade. Não tem dó. Depois que a pessoa cumpriu tudo o que ele queria, que ela queria, tchau, não preciso mais de você. Então o ganancioso faz isso. Agora vamos entender então um pouquinho por dentro da Bíblia, isso aqui que eu estou te falando. Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo 11. Jeremias 17, 11. Glória a Deus. Amém? Encontraram, irmãos? Diz assim, ó. Jeremias 17, 11. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Amém? O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Olha só.
Deus usou o profeta Jeremias para nos ensinar que a pessoa gananciosa, que ela só quer, né, é mais riqueza, é dinheiro, é posse, é bens, é status, é fama, ela só quer. Então a pessoa que é gananciosa, a Bíblia nos diz, o Senhor nos diz que é igual a perdiz. Que bichinho que é a perdiz? É o mesmo também conhecido por perdigão, né? É uma avezinha, até um prato para quem gosta de carne muito caro e muito raro, né? Então, a Bíblia está dizendo que aquele que só pensa em riquezas, aquele que só quer e não dá nada para os outros, é igual a perdiz. Por quê? Porque a perdiz, a Bíblia diz que choca ovos que não pôs. Eu fui estudar um pouquinho ontem sobre a perdiz, para eu ter mais argumentos aqui para passar para você, e confirmei justamente o que a Bíblia nos diz aqui. A perdiz choca ovos que não pôs. A ciência, né, os pesquisadores então já sabem disso, que a avezinha lá, a perdiz ou perdigão, como é chamado também, a fêmea, ela põe ovos, geralmente de 12 a 18 ovos, foi o que eu li lá, mas geralmente 12. Então ela gosta tanto dos ovos que ela quer mais. E para isso ela pega das outras perdizes. Estão entendendo, irmãos? Então, ela choca ovos que ela não pôs. Por quê? Porque ela quer mais. E aí também os estudiosos lá, né, os que entendem dessa área aqui, dizem que é possível que duas perdizes coloquem ovos no mesmo ninho. E aí, uma delas, a mais forte, no caso, a que tiver mais condições, expulsa a outra e fica com os ovos daquela e tenta chocar todos para ter os seus filhinhos. Só que o tamanho dela, daí ela não consegue aquecer todos os ovos juntos. Então, o embrião de alguns ovos morre. E aí ela perde e não choca os filhinhos. Por quê? Por causa da ganância. Que ela quis tanto e agora ela perdeu porque ela não consegue aquecer todos os ovos. Porque ela não consegue cobrir todos os ovos com o corpinho dela. E daí os embriões morrem. Entendido isso, irmãos? Então veja só. A perdiz faz isso. Ela quer. E a Bíblia diz então para nós que aquele que quer adquirir riquezas, ou seja, que é ganancioso e quer, e para isso eu expulso quem estiver perto de mim. A perdiz aqui expulsa outra para ficar com todos os ovos. Ela perde. Assim é o ser humano que só quer. Ele pode adquirir milhões, mas vai chegar um momento em que ele vai perder tudo isso. Aí, aqui, a ciência também diz que tem outras aves que se aproveitam desse desejo ganancioso da perdiz e colocam os seus ovos no mesmo ninho da perdiz, para aproveitar-se do trabalho da perdiz de ficar ali vários dias chocando aqueles ovos. Então, as outras aves colocam os ovos no mesmo ninho e deixam que a perdiz faça todo o serviço por ela. Inteligentes essas aves, né? Só que, agora olhando para o lado do ser humano, quem são essas aves inteligentes que põem os ovos no ninho da perdiz para aproveitar o trabalho dela? Satanás. Que sabendo que a pessoa gananciosa quer mais, mais e mais, quer mais dinheiro, quer mais posse, quer mais status, quer mais posição social, ele vai pôr
ovos na vida dessa pessoa, ele vai pôr pecados na vida dessas pessoas, aonde o fim vai ser amargo. Como que Satanás vai agir desse jeito? Porque ele vai colocar várias situações na vida dessas pessoas para afastar a pessoa da presença de Deus. Então, só com a riqueza, não vem só a riqueza, vem o adultério junto. Só com a ganância da riqueza, não vem só a riqueza junto, vem o assassinato, vem homicídio, vem roubo. Então são os ovos que as outras aves colocam no ninho, que Satanás se aproveita, sabendo que a pessoa é assim, faz que nem as outras aves. Então ele coloca oportunidades na vida da pessoa gananciosa para ela conseguir o que quer. Só que o fim vai ser amargo. Assim como a perdiz não consegue ficar com todos os filhinhos, porque uma boa parte morre, né? Porque ela não consegue proteger todos, aquecer, chocar os ovinhos. Assim a pessoa gananciosa também vai perder. Como que nós vimos isso? Olha só, irmãos, hoje é muito presente nos nossos dias que ondas de sequestros, né? Não vou falar de todos os problemas que as pessoas ricas enfrentam. São ricas, tem muito dinheiro no banco, andam em carro blindado, tem guarda-costas. Ah, aquela pessoa deve de ser feliz porque tem muito dinheiro. Será? A Bíblia mesmo nos diz, em Provérbios, que doce é o sono do trabalhador, mas que o rico não dorme descansado. Porque não dorme, está pensando, será que não estão assaltando lá o banco onde está o meu dinheiro? Será que não estão assaltando a minha empresa? Será que não estão sequestrando o meu filho? Será que... Então não tem paz. Tem riqueza, mas não dorme tranquilo. Então assim, ó, como a perdiz que perde, né, os filhinhos, os filhotinhos, assim é a pessoa gananciosa que adquiriu já muita riqueza. Então, foi ganancioso a vida inteira, conseguiu muito dinheiro, mas esse dinheiro vai chegar ali, ó, que nem diz no finalzinho do versículo 11 de Jeremias 17. No meio de seus dias as deixará e no seu fim será insensato. O que é isso? Vai chegar o momento em que ela vai perder tudo isso. Por quê? Porque às vezes através de um sequestro de um filho, de uma filha, da esposa ou da própria pessoa, né? Tem que dar muito dinheiro em troca da própria vida. Então vai perder. Quando muitas vezes não morre no sequestro. Então, sequestro, roubo, tanta coisa que acontece de ruim hoje aí no mundo. A pessoa tem que viver abaixo de remédio para dormir, porque não consegue dormir pensando o que está acontecendo com o meu dinheiro. Ou por ser tão ambicioso que está pensando, amanhã eu tenho que fazer tal negócio para conseguir mais lucro. Então não tem paz. É que nem a perdiz, vai perder tudo. E sendo que a pessoa gananciosa se esquece que a Bíblia também nos informa que desse mundo ninguém leva nada. Nasceu sem nada, nasceu nu. Nu vai voltar para a terra e para a presença de Deus. Entendido, irmãos? Então veja só, de que adianta uma pessoa ser tão gananciosa? De que adianta a pessoa ser tão maldosa a ponto de tirar a vida de outros? Porque isso acontece muito, a gente sabe, né? No meio da riqueza aí, um manda matar o outro por vingança, ou porque tem mais que o outro. Então a Bíblia nos diz que o pobre dorme tranquilo. Você já viu alguém sequestrar um pobre? Não, né? Eu pelo menos não tenho conhecimento disso. A pessoa que só vive com o salário dela, vive bem porque Deus abençoa. Mas quem é que vai querer sequestrar? Para pagar um salário, pedir o resgate de um salário mínimo. Não tem, né? Então a Bíblia não mente, irmãos. A Bíblia é tão atual, como eu vivo falando para vocês, que tudo que está aqui é para os nossos dias. Então a Bíblia diz, doce é o sono do trabalhador. Por quê? Trabalhou o dia inteiro.
dorme de noite. Pode até ter conta para pagar no outro dia. Mas dorme porque ele sabe que o Senhor vai lhe dar. Porque o Senhor vai dar um jeito. Porque ele trabalha, ele é honesto, ele não tira a vida de ninguém, ele não está roubando de ninguém, ele não é ganancioso. Então o Senhor vai prover. Dorme tranquilo. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que coisa boa que é a gente dormir bem, né? É muito bom. Agora imagine o sofrimento daqueles que são milionários e têm que dormir com um guarda-costa na porta, correndo o risco de pela janela alguém dar um tiro e acertar ele. Que vida é essa? Adianta ter dinheiro? Depois morre e vai para o inferno? Que vida é essa? Está claro até aqui, irmãos? Amém? Então guarde bem esse versículo de Jeremias. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Então aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: não é pecado a pessoa ser rico. A pessoa pode ser rica. Se você é rico, graças a Deus, foi bênção que Deus te deu. Mas que você tenha adquirido essa riqueza retamente, não roubando, não matando, não destruindo os outros. Certo, irmãos? Então a Bíblia está dizendo aqui, não é pecado ser rico. O que é pecado é ser rico e que para chegar a ser rico, fazer coisa desonesta, matar, roubar, ou seja, fazer o que for preciso para enriquecer. Então a Bíblia diz, como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Como é bom saber que você tem um filho, uma filha, mas que ele pode sair na rua tranquilamente, que ninguém vai sequestrar teu filho. Porque você não tem resgate para pagar. Não é assim, irmãos? É claro que a gente sabe que existe muita maldade no mundo hoje. Mas ninguém vai querer sequestrar uma pessoa que vive trabalhando para conseguir as coisas. Pelo menos é o normal do pensamento, né? Mas como tem muita maldade no mundo, é claro que nós precisamos sempre cobrir os nossos filhos com o sangue de Jesus. Tá? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Que os teus filhos estão protegidos pelo Senhor, mas que você não precisa se preocupar a ponto de dizer, vão me pedir $1 milhão pela vida do meu filho. É isso que eu estou me referindo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então veja só, o ganancioso então é isso. Não se importa com ninguém, mas vai chegar o dia em que ele vai perder tudo aquilo que conseguiu, não retamente. Amém? E sem esquecer que todo ser humano, desde Adão até o último que nascer nesse planeta, vai prestar contas a Deus um dia. Porque o dia do juízo final está próximo. A pessoa pode dizer, isso falam desde que minha avó era criança e ainda não chegou. Agora está pertinho. Sempre esteve. E se Deus não mandou Jesus voltar ainda, se Jesus ainda não veio, desculpe, é porque Ele está dando oportunidade para mais alguém se salvar, para mais alguém mudar de vida. Mas vai chegar o dia, está determinado por Deus esse momento, Ele sabe o dia e a hora em que Jesus vai voltar, para julgar o mundo com justiça, com equidade. Então veja só, todos um dia vão prestar contas a Deus. Pelo que fizeram na sua vida, pelo que tiveram e como que conseguiram ter essas coisas. Amém, irmãos? Até aqui? Então vamos ler outro versículo agora. Não esqueça mais de Jeremias 17:11. Agora nós vamos ler Provérbios 30:15. Glória a Jesus. Provérbios 30:15.
15. Encontraram, irmãos? Amém? Olha o que diz. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Vou ler de novo. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Quem sabe aí na tua Bíblia esteja me dá. Tem alguém aqui com essa tradução? Me dá. O irmão? É a mesma coisa, me dá ou dá, né? Então, olha só, aqui a Bíblia está nos mostrando mais uma vez como é errado ser ganancioso. E aqui, agora, junta com a ganância, a avareza. Ganância e avareza andam de mãozinha dada. Não esqueça disso. Então, o que Deus está nos ensinando aqui? A respeito da sanguessuga. Que bicho é esse? Você conhece aquele bichinho, né? Que geralmente está na água suja ou no lodo, né? Quando você, às vezes, põe a perna dentro de um rio, lá que tem a sanguessuga, elas vão ficar tudo grudadinha na tua perna. Então, ela é um parasita. Ela vive à custa do sangue dos outros. Então, a sanguessuga, irmãos, também fui me informar um pouquinho, diz que ela pode sugar o sangue até 500 vezes o seu tamanho. Então, ela chupa muito sangue, né? Ela é um parasita, então, seja de animal ou de pessoa, ela tem que se alimentar do sangue. E a Bíblia, então, o Senhor está nos dizendo que a sanguessuga tem 2 filhas, me dá ou dá. O que significa isso? Que um avarento ou um ganancioso dá fruto, tem filhos. Então aqui, ó, a sanguessuga tem 2. Aquele que é ganancioso, aquele que é avarento, vai ensinar os outros a ser também. Porque é através do exemplo que a gente mostra quem realmente é. Então, se você for uma pessoa gananciosa, provavelmente, Deus queira que não é regra, para toda regra tem exceção, mas provavelmente os teus filhos também vão ser gananciosos, porque estão vendo o exemplo do pai e o exemplo da mãe. Nem todos, eu sempre digo isso, mas fica um frutinho ali, né? E a Bíblia nos diz, então, que a sanguessuga tem 2 filhas, dá. O que significa isso? Dá. Para mim, só para mim. Nada para os outros. É a mesma coisa da perdiz. Só quero, só puxo para o meu ninho. Só eu que quero. Não importa se tem alguém passando fome, o meu armário estando cheio é o que importa. Não importa se está frio lá fora e tem alguém sem uma roupa para se aquecer. A pessoa avarenta, a pessoa gananciosa diz, se vire, eu tenho para me aquecer. Então dá. As 2 filhas da sanguessuga. Para onde é que vem sempre? Sempre para a pessoa. Sempre para ela mesma. Nunca faz assim, dê, reparta, libere. Não, é só dar. Dá. E aqui então a gente observa, irmãos, só nesse versículo aqui de dá, teria condições de fazer uma mensagem aí de 1 hora. Mas como eu não tenho tempo para isso, eu vou falar mais o que está presente no dia a dia da igreja. Olha o dá dentro da igreja. E dentro da tua família, né? Então veja só. A pessoa gananciosa, que provavelmente também é avarenta, você já ouviu esse ditado com certeza, é aquela pessoa que atravessa um rio com um sorrisol na mão
E não desmancha o Sorrisol. Por quê? Porque a mão é tão fechada que não entra água para desmanchar o comprimido. E nem precisa estar no pacotinho, pode estar só a pastilhazinha ali. Não vai pegar água. Ela não deixa, porque é mão de vaca. Né? Espero que aqui ninguém esteja se enxergando. Mas se estiver, Deus está dizendo, mude que eu vou te abençoar. Olha só, então essa pessoa, né, que atravessa Rio Cheio e não desmancha o Sorrisol. Uma coisa que acontece muito, vamos usar exemplo agora da igreja. É feita uma campanha, como aqui nós fazemos, né, de trazer roupas para doação. Aí, irmãs, vocês que me ajudam sempre, né, quando a gente vai ver aquelas roupas, misericórdia. Tem roupa boa, graças a Deus tem gente consciente de que aquilo que não presta mais é para o lixo e não para dar para os outros. Mas as irmãs sabem aqui que às vezes a gente vai separar alguma roupa, né, irmãs? Eu vejo quando elas estão separando ali, é elas que separam. Eu sempre estou ali por perto, mas né, elas que separam. Tem roupa que não tem condições de fazer pano de chão. E foi dado para doação. Que avareza é essa, meu Deus? Que ganância é essa? É só para ela. Os outros, tem uns 5 furinhos ali na camiseta. Dá, para alguém vai usar. Como é que pode uma coisa dessa? Eu estou falando de coisas que acontecem na igreja. Tá, irmãos, isso é uma coisa que acontece nas igrejas. A igreja está precisando, vamos dizer, que de um ventilador. Levanta a mão alguém no culto e diz, eu dou um ventilador. Mas quando traz o ventilador, está sem a hélice. Adianta um ventilador sem hélice? Não adianta, né, irmão Agenor? São exemplos que eu estou usando. Por quê? Porque é o espírito de Dadá, o espírito das filhas da sanguessuga, só para ela. Os outros se virem com o que está quebrado, com o que está estragado, com o que não presta. De repente alguém diz assim, vamos fazer um churrasco na igreja. E jovens que fazem muito churrasco aí, né? Ou vamos fazer um café, vamos fazer uma janta. Eu trago isso, você traz aquilo e tal. Aí levanta uma irmã e diz, eu trago um bolo, eu trago uma torta, eu trago refri, eu trago café. Nós fazemos isso nas nossas vigílias, né? Aí, de repente, alguém diz assim, você, irmão, o que você vai trazer? Eu trago o guardanapo. O mais barato do mais barato. Por quê? Porque é o espírito de Dadá. Dá. Só que essa pessoa que trouxe o guardanapo, chega na hora e quer ter o direito de comer tudo que tem ali. Não é assim que funciona? É o espírito de Dadá. A pessoa não dá, ela só quer. Então ela só recebe para ela. Mas chega na hora de participar, ela quer participar com os que deram. Ficou entendido isso, irmãos? Ou esse show beneficente que tem por aí, né, que geralmente é dito assim, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Um show gospel, vamos dizer que tenha lá um cantor se apresentando. E a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. O que o avarento vai levar? O que aquele espírito de Dadá vai levar? Sal. Vocês estão rindo, mas é assim que funciona. Não é? Quem faz esses eventos assim de ter que levar alimento não perecível, já tem que anunciar, proibido sal, porque senão só vai sal. É assim.
Por quê? Porque a maior parte das pessoas é o espírito de Dadá. Eu. Capaz que eu vou dar um quilo de feijão, que eu vou dar 1 quilo de arroz, que eu vou dar... Devia de dar 5. Mas dá um sal. Estão entendendo, irmãos, o que é a avareza e a ganância? Para não tirar do armário dela, que tem bastante, ela dá só o mais barato, que é o sal. Tem uma historinha muito conhecida no meio cristão, que diz assim, que uma senhora muito rica morreu. Uns dias antes tinha morrido a empregada dela. Que hoje, pelo politicamente correto, que nós já falamos aqui que é diabólico, não se pode mais chamar de empregada, né? É secretária, né? É secretária que chama, ajudante? É uma coisa assim, né? Então, mas vamos dizer, a empregada dessa senhora muito rica faleceu. E foi para o céu. É só uma historinha, tá, irmãos? Dali uns dias, passou uns dias, a dona, a que era a patroa, morreu. E também foi para o céu. Só que, quando ela chegou lá, o anjo foi recebê-la. E ela começou a achar tudo lindo. Ai, que lindo o céu, que casas maravilhosas. Que casa mais linda, era uma mansão. Daí o anjo disse assim, aquela mansão ali que você achou bonita, é a casa da tua empregada. Aí ela toda feliz. Se a minha empregada tem uma mansão dessa no céu, imagine como é que vai ser a minha, porque eu sou rica. Estão vendo como é que é? Aí o anjo foi levando ela até a casa dela. Aí passaram por aquelas mansões lindas. Quando iam passando, ela ia dizendo, aquela ali é a minha casa? O anjo dizia, não é a tua casa ainda. Aí foram caminhando mais ainda no céu, agora parece assim, imagine assim uma rua bem longa, onde tinha diversas casas de modelos diferentes. E eles foram andando por aquela rua, e as casas foram diminuindo a beleza. Ela dizia, aquela lá é minha casa, que ainda era não era mansão, mas era uma casa bonita. Não, aquela lá não é tua casa. E andaram assim, então, e o anjo ia dizendo, não é a tua casa. De repente chegaram num lugar com uma casinha bem humilde, bem simples mesmo. E ela disse, aquela ali é a minha casa? E o anjo disse, aquela? Não, a tua casa é aquela lá. Era uma casa toda caindo aos pedaços, um pouco com cobertura, outro pouco sem, com as paredes cheias de buraco, aonde tinha parede, era um casebre todo desmontado praticamente. Aí ela disse, mas como? A minha empregada tem uma mansão e eu tenho esse casebre? Aí o anjo disse assim, o que você queria? Com a oferta que você dava lá embaixo, foi o que deu de fazer aqui no céu. Estão entendendo, irmãos? Não dá para ninguém. É só dá para mim. Então esse é o ganancioso. Esse é o avarento. Tá, irmãos? Entendido? Amém? Dentro das igrejas também a gente ainda pode dar mais um exemplo. Dá tempo para mais um exemplo. Crente 6 horas. Você conhece algum crente 6 horas? Crente 6 horas? Irmão Rocha Rio, conhece, irmão Rocha? Crente 6 horas, o que é isso? 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? É aquele crente, eu nem estou chamando de cristão. É aquele crente que não paga o preço para ser abençoado. Ele quer,
me dá, me dá, me dá. Ô irmão, me dá a tua oração, ora por mim. Vocês oram por mim? Ore por mim, ore por mim. Me dá, me dá. As duas filhas da sanguessuga. Me dá, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Mas eu mesmo não tenho coragem de dobrar o joelho e orar por mim? Estão entendendo? O crente 6 horas não paga o preço de dobrar o joelho e orar por ele mesmo. Ele só quer que os outros orem. Então é o sanguessuga. Está vivendo parasita da oração do irmão. Agora olhe bem o detalhe que eu vou dizer para você. Não é errado pedir oração para os irmãos, tá? Não me entendam mal. É correto você pedir oração para o teu pastor, para a tua pastora, para o irmão. Corretíssimo. Peça mesmo, porque nós estamos aqui para orar uns pelos outros. Mas eu estou falando daquele que suga as forças do seu irmão e não é capaz de orar, dobrar o joelho, pagar o preço, viver na fé. Ele só quer receber. Se o irmão está orando por mim, Deus me protege, eu não preciso orar. Não preciso orar de madrugada, eu não preciso dobrar o joelho, eu não preciso jejuar, o outro está orando por mim. Então é o parasita da oração, é o sanguessuga. Me dá, me dá. Mas, irmãos, olha só, a gente tem que pedir oração para os outros? Claro que sim, por favor, não entendam mal a pastora. É correto, pode pedir, vocês sabem que sempre que alguém me pede oração, eu oro com muito prazer. Mas tem situações em que tem que ser a própria pessoa. Porque se a pessoa não fazer, Deus não vai fazer por ela. Tem coisa que somos nós. Nós temos que fazer por nós mesmos. Nós temos que aprender a caminhar com as nossas próprias pernas e não com as pernas do pastor, não com as pernas do irmão, não com as pernas da pastora, não com as pernas da irmã. Entendido isso, irmãos? Não me entenderam mal? Por favor, ninguém pare de me pedir oração, tá? Eu oro com muito gosto. Mas o que eu estou dizendo é que a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo nos diz que nós temos que crescer e não ficar tomando leitinho como um recém-nascido. Nós temos que crescer na fé, na palavra, na oração. Pagar o preço. Tem que pagar o preço. Tem coisa que o pastor não pode resolver para mim. Tem coisa que o irmão não pode resolver para mim. Tem que ser eu. Eu tenho que pagar o preço diante de Deus. Eu tenho que lutar contra o inimigo. Eu tenho que agir. Porque se não for assim, se você viver só à custa das orações dos outros, você está com o espírito de Dadá. Espírito de sanguessuga. Me dê. Por favor, ore por mim. Mas a pessoa não ora. Ficou entendido? Amém? Por favor, mais uma vez eu digo, não vão dizer que a pastora está negando oração. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que cada cristão tem que crescer, tem que andar com as próprias pernas, tem que ter um alimento firme. Não pode mais ficar só no leitinho. Tem que comer um feijão com arroz e ovo frito ali para sustentar o estômago. O que é isso? Palavra de Deus. Entendido, irmãos? Não pare de pedir oração. Mas não peça oração por tudo. Tem gente que quebra um copo lá na cozinha da sua casa, ela corre para o pastor e diz, pastor, quebrou um copo, é o diabo. Mas que diabo? Por favor. Na minha casa tem dia que quebra 2. Tem coisa, irmãos, que é só a gente e Deus. Deus e nós. Tá? Mas não significa que você não deve pedir oração, não é isso. Não me entendam mal. Então, olha só.
Para terminar, então, tinha uma mulher que estava com uma criança no colo. Vocês sabem que eu gosto de contar essas historinhas para vocês memorizarem bem. Tinha uma mulher que estava com a sua criancinha no colo, caminhando numa estrada. E tinha uma caverna próxima, ela passou na frente daquela caverna, e quando ela passou, ela ouviu uma voz lá de dentro chamando ela. Que dizia assim: entre e pegue tudo o que você quiser. E ela entrou na caverna, e quando ela viu na caverna, tinha um tesouro infindável, era muito ouro, era muita joia, era muita coisa. Ela ficou abismada, largou a criança no chão, e começou a se encher de joia, pegou o seu avental, encheu de joias. Só que daí a mesma voz disse assim, você tem 8 minutos para pegar tudo que você quiser. Aí você tem que sair e levar o que você pegou. Mas o que você deixar, a porta vai fechar e você nunca mais vai pegar. Aí passaram-se os 8 minutos, ela saiu correndo, com o avental cheio de tesouros, de joias, e a porta se fechou. Só que daí ela lembrou que ela deixou a criança lá dentro. Então, o que é que essa história nos ensina? Que nós temos que pensar no mais importante para nós, para a nossa vida. Quem que é o mais importante para a nossa vida, irmãos? O Senhor Jesus. A mulher teve uma riqueza que um dia acabou, mas o desespero dela nunca acabou. A mulher da historinha. Porque ela deixou o filho lá dentro. E nós, olhando por esse prisma da história, irmãos, a voz tinha dito para ela que ela tinha 8 minutos. Nós, geralmente, se não acontece nada, nenhum acidente, nenhuma doença, geralmente a média de vida hoje das pessoas é 80 anos. Então nós podemos observar assim, se nós chegarmos aos 80 anos, o que você pegou de mais importante nesses 80 anos? Você abandonou aqueles que precisavam de você atrás de riqueza, de ganância, de avareza? Pense um pouquinho nisso. Como está sendo a tua vida, irmão? Você é aquela pessoa que lá na tua casa você... Maridos que às vezes dão 10 reais para a mulher ir no mercado e ainda dizem assim, traga o troco. Aí os 80 anos, e se a pessoa chegar lá, vai passar. E a família se foi. Ficou entendido então, irmãos? Que ganância, avareza, não vem de Deus. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. O apóstolo Paulo falando, olha o que o apóstolo Paulo falou. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja o finalzinho desse versículo. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então não gaste a tua vida correndo atrás de riqueza, com o coração cheio de ganância, matando, roubando, fazendo o que for preciso para alcançar o que você quer. Alcance trabalhando e com a bênção de Deus. Mas não seja ganancioso. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver contente com o que eu tenho. Então, meu irmão, viva contente com o que você tem. Se você tem uma mansão, agradeça a Deus e viva contente com a tua mansão. Se você tem um casebre, viva contente com o teu casebre. Se você não tem nem onde morar, viva contente porque você está vivo. Amém? 1 Timóteo 6:8, e agora encerramos. Também o apóstolo Paulo
Dando mais uma explicação sobre o mesmo assunto. Olha só, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Que ele diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Amém? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Pare de reclamar daquilo que você não tem. Agradeça pelo que você tem. Ah, eu queria um avião. Mas você tem uma bicicleta. Ande de bicicleta, porque o avião ia te dar tanto conforto que você ia engordar. A bicicleta, você está fazendo exercício. Viva contente. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Agradeça a Deus todos os dias pelo que você tem. Agradeça a Deus pelo teu alimento, pela tua água, pela tua roupa, pela tua casa, pela cama que você dorme. Pastor, eu durmo no chão, então agradeça a Deus pelo chão que você está dormindo. Sempre Deus nos dá um motivo para agradecer. Pare de reclamar e não seja ganancioso para conquistar as coisas sem ser corretamente. Não saia da presença de Deus. Porque para você conseguir coisas na vida, bens, status, fama, prejudicando os outros, você não vai estar na presença de Deus. Então não procure isso, não procure riqueza. Viva contente com o que Deus te dá. Amém?